Começar aqui, hoje é dia 12 de agosto, né? Hoje é o Dia Nacional das Artes. Foi através desse dia, em leis na década de 80 e 70, duas leis que definiram mais de 100 profissões, regulamentaram mais de 100 profissões como profissões artísticas. E o que a gente pode fazer nessa data, né, Dia Nacional das Artes, é justamente incentivar algum amigo artista. Você tem aquele amigo ilustrador, músico, ou que trabalha nessa área de produção criativa, produção artística, acompanha o trabalho, né, vai pesquisar, vai conhecer o trabalho desse colega, desse amigo, incentiva ele, que isso é muito bom ter esse retorno profissional, né, ele se manter estimulado a continuar produzindo. É um estudo, é um aprendizado constante trabalhar com as artes. Eu recentemente tive um retorno bom a respeito dessas lives, né, que tinha um conhecido meu que viu e gostou, uma questão técnica dessa. Isso motiva a gente a continuar produzindo, estudando e preparando esse conteúdo. Hoje eu vou falar um pouco sobre fotografia analógica, né? Vou passar alguns conceitos que são bem interessantes para esse quesito de fotografia. Semana que vem, dia 19, eu vou ter uma live com o meu amigo, colega e amigo Eduardo Cunha, que é justamente no Dia Internacional da Fotografia, que ela é comemorada no dia 19 por conta foi inventado o daguerreótipo, né, a máquina de daguerre. Nada mais é do que um precursor do que a gente tem hoje de câmera, né, câmera fotográfica ou câmera filmadora. Todas elas trabalham com o mesmo conceito, com o mesmo princípio, que é o princípio da câmara escura. O que é uma câmara escura? Ela é uma caixa hermeticamente fechada, né, toda escura, onde é que ela tem um orifício em um ponto. E esse orifício ele vai deixar passar a luz que está do lado de fora dessa caixa e vai formar a imagem, né, através dos raios luminosos, vão passar por esse orifício, e ela vai se formar no lado oposto desse orifício. E através dessa câmara escura, né, eu estou com uma câmera aqui de 1915, antiga, eu enchi ela tinha um fólio que deu um problema e eu na pressa, intenção de experimentar esse equipamento, eu enchi de fita isolante, né, para poder vedar, transformar esse objeto aqui numa câmara escura. E você tem esse advento, né, essa máquina da câmera escura, ela não é uma construção recente, né? Ela foi pensada nisso, experimentada, isso entre 300 e 400 anos antes de Cristo. Que foi um experimento para provar que a luz ela viaja sempre em linha reta, de forma retilínea. Luz não faz curva. Falando isso em questões normais, né? Se a gente for para outro campo da física, a gente tem outros fenômenos, né? Astrofísica, buraco negro, que eu não vou chegar nesse ponto. Mas a gente consegue entender esse princípio da formação da imagem, né? A luz ela entra por um orifício, né? Pelo buraco aqui, que no caso é a lente, e ela vai projetar essa imagem no fundo dessa caixa, dessa mecânica. O mesmo acontece com os nossos olhos e é o mesmo princípio da câmera filmadora, né, da máquina de tirar retrato, da máquina fotográfica e também da máquina filmadora. A diferença desses equipamentos, né, para a câmera escura é que ela tem uma superfície fotossensível para poder registrar essa luz, para poder registrar essa imagem. No caso da fotografia analógica, a gente vai trabalhar com filme. Ele é uma película, né, filme, é um material que ele é fotossensível, ele vai ser sensível à luz. A câmera fotográfica, ela é uma caixa hermeticamente fechada que quando você dispara, ela abre esse orifício, a imagem se forma nessa película, nesse filme, e você tem o registro da imagem, né? A diferença da câmera analógica para a câmera digital é justamente, ao invés de ter uma película, um filme que você tem que substituir quando você usa todas as exposições dele, quando você bate todas as chapas, você tem um sensor que ele vai poder registrar isso até a bateria dele acabar ou até o cartão de memória dele encher. Mas você consegue esvaziar isso e você tem uma praticidade muito grande. Outro ponto que a gente tem na fotografia analógica, que a gente além de ter física, né, da luz passar por esse orifício e acertar uma superfície fotossensível, a gente tem também a questão química. Porque para cada filme desse, dependendo do filme que você for usar, né, tem um filme
preto e branco, eu tenho um filme colorido, você vai ter que usar uma série de químicos para poder revelar esse material, para você poder ver o que você registrou em termos de luz. Diferente do analógico, o digital ele faz isso de maneira eletronicamente. Ele transforma toda a imagem, é um sinal analógico, tudo que a gente tem na natureza, o som, o barulho, o ruído, o que a gente enxerga é tudo sinal analógico. A câmera digital ela vai pegar esse sinal analógico e vai converter para digital, de forma que você consegue visualizar isso ou atrás na sua própria câmera pelo visor LCD ou no computador, no aparelho eletrônico. Então você tem essa possibilidade. Outra questão que eu ia comentar aqui em relação a filme, né? Você tem essa condição de sensibilidade do filme, que hoje a gente tem essa questão do ISO, né? A gente trabalha com a nomenclatura ISO e para algumas câmeras filmadoras a gente vai trabalhar com a nomenclatura de ganho, que é medida em decibéis. A gente tinha antigamente os filmes ASA, ISO, que significam a mesma coisa. Que você tinha ASA 100, ASA 200, ASA 400, ASA 1600, ASA 800, e de acordo com esse número, você tinha um filme que ele era mais sensível à luz. Em locais que você fosse fotografar com baixa luminosidade, você ia precisar usar um filme mais fotossensível, que tivesse mais percepção, mais possibilidade de captar, né, mais sensibilidade à luz e você poder registrar aquela imagem. Para lugares dias ensolarados, lugares externos, a gente está trabalhando entre ISO 100 e ISO 200. Dias nublados, você vai estar trabalhando entre ISO 400 e ISO 800. Né? Esse aqui, por exemplo, é um filme 400, preto e branco. Então eu vou trabalhar em dia nublado. Se eu for usar ele em um local muito claro, pode ser que tenha a imagem estourada, super exposta. E você tem filmes com ISOs mais altos, né, que são 1600, 3600 e, consequentemente, são filmes mais caros. Hoje, com o advento da tecnologia, você tem essa possibilidade de fotografar. O sensor da sua câmera, ela já vem, digamos que com vários filmes dentro dela, vários filmes sensíveis. Em vez de você ter que fotografar, rebobinar o filme, guardar e trocar o filme para poder fotografar, você consegue fazer isso tudo dentro da mesma câmera. E o seu celular, ele também faz isso, né? Só que ele faz de forma automática. Vocês repararem, a câmera, né, gravando aqui ao vivo, ela vai clarear, vai escurecer, dependendo da quantidade de luz que tiver, ela vai ficar se autorregulando. E o celular de vocês também faz isso. Vocês já devem ter reparado que quando você vai fotografar em ambiente de baixa luminosidade, você fica com aquela imagem toda granulada, né? Fica com a imagem cheia de ruído. Isso é resultado da alta sensibilidade do seu sensor, do celular, que não é um sensor alta qualidade como uma câmera DSLR, mas também você encontra esse tipo de ruído nos filmes de ISO alto. É uma característica também de filme analógico. Também, falando nessa questão de ISO, ASA, você também tem a nomenclatura DIN, né, DIN, que está fixada aí no comentário, que é uma nomenclatura alemã. São números que funcionam um pouco diferente do ISO e do ASA. Como se fosse, fazer uma analogia aqui, você tem graus, né, Fahrenheit e você tem graus Celsius. Eles têm números diferentes. Então, para um dia quente em Fahrenheit, vai ser uma temperatura, vão ser muitos graus em relação a Celsius. Então, o DIN, que é uma nomenclatura alemã, você vai ter lá DIN 1 grau, 3 graus, 5 graus, tudo isso variado de acordo com essa escala. Nada melhor do que pegar uma cartela do fabricante para você poder saber essa diferença de DIN para ISO, para ASA, né? ASA 400, ASA 200. Então você tem essa pequena variação. Olá, Babs, tudo bem? Falando um pouquinho sobre filme analógico. E antigamente era interessante que quem trabalhava com essa parte de fotojornalismo, né, quem fazia essas fotografias, estava externo, precisava enviar, ele tinha um mini laboratório, né, ele carregava uma bolsa que tinha os químicos, ele tinha que fotografar, entrar num quarto de hotel, né, geralmente era assim, o cara viajava, fotografava e precisava mandar as fotos para sair no jornal no dia seguinte. Revelava o filme, né, no banheiro, o banheiro sempre virava um laboratório, e mandava aquilo por um aparelho, era tipo um scanner que ele botava e mandava para o jornal para ele poder
colocar isso em preto e branco na capa do jornal ou numa imagem do jornal, isso no dia seguinte ou 2 dias depois. Então a galera às vezes reclama, porque tem que fotografar e mandar a foto no mesmo dia. A gente no digital tem a facilidade de já fotografar e mandar via Zap, WhatsApp, via e-mail, né? Antigamente você tinha que, depois de fotografar, tirar o filme com cuidado de não queimar aquele filme, né? Você não perder aquilo tudo. Revelar, esperar todo o processo de revelação, que levava em torno de 40 minutos, 1 hora, para poder digitalizar, né? E mandar de uma maneira muito complicada fazer isso tudo. E hoje a gente tem essa facilidade. Então, voltando a essa questão de câmera analógica, nesse princípio de câmera escura, essa ideia, esse conceito de câmera escura, tanto na filmadora, quanto na câmera digital, quanto na câmera fotográfica analógica e assim vai. E a ideia do filme, né? Você tem muitos filmes de cinema hoje que ainda são rodados em película, né? Em filme, não, você tem alguns cineastas que só trabalham com película, com filme, né? Tarantino, Christopher Nolan, eles só trabalham com filme. Então você tem as câmeras que elas são ainda antigas, né? Elas são usadas para poder fazer esse processo de filmagem. Você vai ter os rolos de filme que são utilizados para gravar e você vai ter todo esse processo de revelação. Dependendo do filme que você for usar, você vai ter que usar um processo, uma quantidade de químicos, você tem um procedimento para poder revelar aquele filme, né? Dependendo do tipo de filme que você vai usar, dependendo se é preto e branco, se é colorido, você vai ter uma quantidade X de químicos que, se você usar de maneira errada, você pode perder aquele filme também. Então tem toda uma ciência por trás disso. E esses filmes que são gravados em película, né, ainda hoje, eles depois de gravados passam por esse processo de revelação e depois eles são todos digitalizados para ter o processo de edição, de colorimetria, pós-produção. Então é um trabalho longo, mas dá um certo charme, um certo feeling, tem uma diferença para o digital, apesar de hoje a gente ter câmeras digitais muito avançadas. A gente também tem no mercado aquelas câmeras foto instantânea, que a gente tem Instax, tem algumas outras câmeras que você consegue fotografar e a imagem sai na hora. É super divertido usar esse tipo de câmera, mas em compensação também é super caro você ter esse filme, certo? Eu gosto de fotografar no analógico, né, que a fotografia analógica ela tem um outro ritmo. Muda um pouco a maneira da gente pensar a fotografia, é uma parte até um pouco filosófica, né? Porque no digital você tem essa possibilidade de fotografar 1 trilhão de vezes e depois você vai ver essa foto. Só que você nunca vê essa foto. Basta você ver o teu celular que está cheio de imagem que você bateu e você esquece que está lá, entende? E a fotografia analógica, você tem 36 possibilidades de você acertar dentro de um filme. Você é mais seleto quando você vai fotografar, porque é caro você comprar o filme e é caro você revelar esse filme. Não é que seja caro, mas você tem um custo, né? Porque na fotografia digital você também tem um custo. Cada clique que você dá, aquilo tem um desgaste no seu equipamento e aquilo vai te custar alguma coisa mais tarde, né? Uma limpeza, uma manutenção ou até danificar o equipamento. Então, na analógica você tem esse frear, você tem que ir com cautela para você não desperdiçar, né? Quem pegou o filme analógico, a gente tinha aquele negócio de juntar a família toda para poder bater a foto do aniversário, né? A gente tinha que juntava todo mundo para poder bater a foto e às vezes você ficava com aquele filme na câmera 3, 4 meses. Mas essa questão de fotografar com mais calma, né? Fotografar no analógico, me fez também repensar a minha fotografia, de pensar mais antes de fotografar. Antes eu segurava o botão e fazia várias fotos, depois tinha que editar e eu percebi que isso não é muito saudável. Eu estou inclusive nessa câmera aqui, eu estou com um filme que eu comecei a fotografar no carnaval. E eu fiz 6 fotos, né? Ainda tem mais 30 para fotografar. E tá aqui, né? O carnaval foi em fevereiro, março. E tá aqui para queimar esse filme. Então, em mês 8, então tem 5 meses que esse filme está nessa câmera. E eu preciso gastar esse filme para poder lembrar o que eu fotografei
nessa câmera. Isso é muito surreal, né? Acaba virando uma máquina do tempo a fotografia. E a graça do analógico é que quando você revela, você acaba imprimindo isso. Diferente de uma foto feita no celular ou feita até na câmera digital. Às vezes a gente fotografa, mas acaba não imprimindo essas imagens. E a gente vai esquecer isso. Isso acaba se perdendo esse momento, né? A não ser que você vá revirar arquivo, aquelas coisas todas. E eu acho divertido isso, eu acho muito construtivo você fotografar e ver a foto impressa. Então o analógico, eu acho gostoso, acho até meio saudosista em falar nesse ponto. Ainda teremos mais fotos de carnaval, justamente esse ponto que eu ia falar. Se vocês olharem no meu Instagram, no meu feed lá, nas minhas publicações, vocês forem voltando, vocês vão ver que tem um caminhão de fotos de carnaval. Essas fotos eu fiz no analógico, no filme, com essa câmera aqui, né? Hoje, o fotógrafo hoje em dia, ele fala muito de porque eu preciso ter a câmera X ou a câmera Y para poder fotografar. A gente meio que perdeu um pouco da essência do que é a fotografia. Porque quando você vai numa rodinha dessa, é muito mais uma discussão de qual é a minha câmera, qual é o equipamento que eu uso, do que a fotografia em si. E quando você vai para o analógico, o corpo, né, a câmera que você está utilizando, é o que menos importa, né? Talvez uma lente que você vai usar vai dar um diferencial, mas você não tem muito essa questão de minha câmera tem 200 megapixels, 50 megapixels, não. É muito mais a fotografia em si, a essência da fotografia. Fotografar no analógico, ele resgata muito isso. Ele traz isso para a nossa vivência, para o nosso estilo de vida, vamos dizer assim. É interessante você ver essa foto como... essa foto como natural, como real, impressa, né? Ou até pelo monitor. O analógico, ele tem uma essência, ele tem aquele quê de acaso, né? Porque você vai fotografar e pode ser que aquele filme não funcione, né? Ou dê algum problema, ou amarele, ou queime, né? Então, é um acaso que pode acontecer. Pode ser que aquelas fotos fiquem ruins ou fiquem muito boas. Toda vez que eu uso o filme e revelo, dá sempre aquele frio na barriga. Pô, será que ficou bom? Será que alguma foto presta, né? Será que dessas 36 poses eu vou conseguir tirar 2 fotos boas, né? Esse frio na barriga passa. E eu acho que o analógico, né, o digital, desculpa, o celular, ele tirou muito disso. Que você vai fazer a foto da família, né? Não tem aquela parada de, não, todo mundo, segura a barriga, respira fundo, sorri e tal, para poder bater aquela única foto. Não, você pega o botão e vai e fulano piscou. E vai apertando ali até daquelas 30 fotos que você faz, sair uma foto boa, né? Isso é interessante. Sim, Bárbara, ainda teremos fotos de carnaval, como você comentou, e também, inclusive, câmeras de plástico. As câmeras que o pessoal chama de plec-plec, são aquelas câmeras de brinquedo, são câmeras divertidas para você poder fotografar, né? Você vai justamente trabalhar com o acaso. Eu tenho, inclusive, uma foto que você fez minha no carnaval, em, acho que 2018, 2015, 2016, eu tenho uma foto sua, tá guardada, você fez minha lá na ladeira de Olinda. E é fantástico isso, eu tenho a foto, então toda vez que eu bater aquela foto, o olho naquela foto, eu vou lembrar daquele momento. Só ver mais alguns comentários aqui. Câmera de plástico, papapá. Sua avó é especialista em cortar a cabeça. Essas, dependendo do modelo de câmera, né, dessas câmeras de plástico, essas câmeras mais comerciais, né, que teve essa difusão muito grande de fotografia por conta dessas câmeras de mão, de bolso, que você guardava, que você quer fazer isso tudo, porque elas têm um efeito que a gente chama de parallax. O que é a parallax? Você enxerga, ele tem um visorzinho para você poder olhar, né, ver a câmera, só que ele não é a mesma imagem que a câmera ela vai fotografar. O que eu quero dizer com isso? Minha câmera fotográfica, né? Aqui está meu disparador, a lente ela está aqui no meio, mas o visor que eu vou enxergar essa câmera, ele fica aqui na esquerda quando eu vou fotografar. Então, a imagem que eu estou vendo aqui não é a mesma imagem que a câmera, que o filme vai ser registrado no filme, né? Que o filme vai captar. Então a gente chama esse efeito aqui, nessa diferença, de parallax.
Então, toda vez quando você ia fotografar, geralmente você centralizava a pessoa, ou quem já tinha a manha já chegava um pouquinho mais pro lado para poder pegar a imagem bem composta. Por isso que se cortava tanta cabeça, tanta perna, tanto braço nesse tipo de câmera. Diferente de uma SLR ou DSLR, que o visor fica aqui centralizado e ele tem um jogo de espelhos aqui dentro, onde é que toda a luz, né, toda a imagem que é formada, que seria formada dentro do sensor ou do filme, você consegue enxergar aqui dentro do visor. Então você não tem esse risco, né, claro, tudo é possível, de cortar a cabeça, nem cortar braço, nem cortar a pessoa. Certo, jovens? Então é isso. Tivemos aqui a nossa live da nossa introdução sobre fotografia analógica, falando um pouco sobre essa sensibilidade de filme, que é ISO, ASI, DIN, né? Fotografia não é só a sensibilidade de filme, a sensibilidade de sensor. A gente tem essa questão também de diafragma e obturador, que são outros parâmetros que você tem para poder fazer a sua exposição, para poder fazer o seu registro de imagem. Hoje a gente está comemorando o Dia Nacional das Artes, né, como eu falei no início da live, e semana que vem é o Dia Internacional da Fotografia. Queria aproveitar também, falando de arte e etc., eu estou com minha loja virtual com os meus quadros, os quadros que eu fiz da exposição Betone Fotô, essas fotografias em preto e branco, de arquitetura pelo mundo, eles estão em exposição, são fotos que elas são, digamos que, ponta de estoque. O que significa? São fotografias que já são impressas, elas têm uma qualidade fine art, são uma impressão de alta qualidade, mas parte desses quadros, alguns desses quadros, possa ser que tenha algumas marcações devido à exposição. É por isso que elas estão num preço bem acessível, um preço bem bacana. E eles estão prontos para, com a maioria de exposição, para fixar na parede. Basta você botar o prego, ou furar, botar parafuso, bucha, e pendurar na parede que esses quadros estão prontos. Para saber mais sobre esses quadros, eu vou estar divulgando nos próximos dias essa loja, né? Vou estar divulgando esse conteúdo, né? Já está disponível no site. Vocês podem acessar lá. Eu estou fazendo frete grátis, entrega grátis aqui para Recife e região metropolitana. Certo? Esses 2 recadinhos para vocês e até a próxima.